Olá, queridos alunos do primeiro ano da Faculdade de Direito de Franca, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. O vídeo que eu vou passar aqui, que vocês vão assistir agora no início, é apenas a abertura daquela que será a nossa aula. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo que trata de Direito Econômico. E nós vamos ver hoje, mais precisamente, a ordem econômica na Constituição de 88. Ou seja, vamos iniciar essa parte que trata da ordem econômica na Constituição de 88. E vamos iniciar falando dos princípios gerais contidos no artigo 170 da Constituição. Nós vamos falar hoje apenas de 3 princípios: o princípio da soberania nacional, da propriedade privada e da função social da propriedade. Isso nós vamos ver na nossa aula síncrona, ou seja, a nossa aula propriamente dita, que vai iniciar tão logo a gente termine esse vídeo. Bom, vamos lá. Direito econômico. Direito econômico é um ramo do direito bastante extenso, bastante grande. Nós vamos ver apenas uma parte que vai nos ajudar no entendimento de todo o conteúdo econômico que nós vamos estudar logo mais. Bom, conceito de direito econômico. Então, vamos falar o seguinte: é a reunião das normas que regulam as relações entre os agentes econômicos na realização da atividade econômica. Ou seja, são as leis que regulam as relações dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? São os produtores e consumidores. Esses são os agentes econômicos. E todos nós somos agentes econômicos. Ou nós somos produtores, apenas produtores e consumidores, ou nós somos apenas consumidores, ou nós somos as duas coisas juntos, e nós estamos o tempo todo realizando atividades econômicas. Ou seja, nós vamos estudar as normas que os agentes, todos nós, utilizamos para realizar nossas atividades econômicas. Quando a gente fala em ordem econômica, a ordem econômica tem por fundamentos, tem por fundamento a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano. Visando o quê? Visando existência digna a todos com justiça social. Quando a gente fala livre iniciativa, é a liberdade que todos nós temos de consumir, de produzir, de realizar atividades econômicas. Nós gozamos da chamada livre iniciativa. É do nosso arbítrio realizar atividade econômica que melhor nos convier. Adquirir, comprar, vender, fabricar, produzir, comercializar aquilo que for de nossa iniciativa. Não tem ninguém que vai, certo, nos impor o que temos que fazer. Isso é a chamada livre iniciativa. É lógico que elas são balizadas por normas econômicas, objeto do direito econômico. E tem, por fim, o que tem por fundamento também a valorização do trabalho humano. E visa o quê? Visa existência digna a todos, com justiça social. Está lá no caput do artigo 170. Certo? Bom, direito econômico. O que nós vamos ver nesse capítulo que trata de direito econômico, que é até relativamente um pouco extenso. Nós vamos falar de direito econômico e concorrencial. Nós vamos começar falando da ordem econômica na Constituição de 88, que nós vamos começar falando hoje já. Nós vamos falar dos princípios gerais. Nós vamos falar dos artigos que tratam do chamado tratamento protecionista. E nós vamos entrar num capítulo bastante grande, uma parte bastante grande, que fala o papel do Estado na ordem econômica. Nós só vivemos em sociedade, nós só sabemos viver em sociedade. E o Estado é um grande tutelador das atividades em comuns, principalmente ou também na ordem econômica. Quais os papéis do Estado? Esse é um capítulo muito importante que está em constante mutação, e que nós vamos debater aqui. Nós vamos falar
dos papéis do Estado para regular a atividade econômica, e nós vamos terminar falando das agências reguladoras, que é uma figura jurídica nova na nossa vida, e falar um pouco de mercados e atuação do Estado. Aí nós vamos ver a questão concorrencial, né? O mercado e a atuação do Estado nos mercados. Bom, a ordem econômica na Constituição de 88. A ordem econômica na Constituição de 88. Então nós temos a nossa Constituição, que vai um título, que trata só, da ordem econômica na Constituição de 88, que vai do artigo 170 ao artigo 192. O nosso texto constitucional tem um título, certo? Em que se declaram os princípios fundamentais que formam o Estado de Direito. Bom, aqui já deu um conceito para vocês, um conceito que vai acompanhar a vida inteira, certo? Talvez para vocês ainda seja novo, mas é importante que a gente já fale agora, certo? E vai ficar guardado para sempre. Estado Democrático de Direito. O que é Estado Democrático de Direito? É uma situação jurídica no qual cada um e todos, desde o simples indivíduo até o poder público, são submetidos ao império da lei. Certo? É o respeito às normas, aos direitos fundamentais. O Estado de Direito é aquele no qual até mesmo os mandatários políticos, na democracia são os eleitos, estão submetidos à vigência da lei. Então, todos nós estamos submetidos à lei. A lei que é votada, que é aprovada pelos detentores da soberania nacional, que é o povo brasileiro, através de seus representantes, que elaboram as leis e aprovam as leis, e todos nós estamos submetidos ao respeito a elas. Certo? Isso é o chamado Estado Democrático de Direito. Ninguém está acima dele. Então, embora nós tenhamos um capítulo que trata da ordem econômica, que é o objeto do nosso estudo, por sinal, vocês no ano que vem, no segundo ano, vão ter uma matéria com o Dr. Fábio, que vai tratar só de direito constitucional. Tem esse capítulo da ordem econômica, quando estiverem abordando com ele já sabe, já temos uma combinação entre nós, ele já foi abordado, vai ser abordado aqui nas nossas aulas. Bom, então, muito embora nós tenhamos um capítulo que trata só da ordem econômica, toda a nossa Constituição tem conteúdos da ordem econômica, desde lá do princípio primeiro, certo? Do artigo 1º, os princípios que devem servir para a ordem política, mas que também permeiam todo o conteúdo da nossa Constituição econômica. Então, vale enfatizar o princípio da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana. Como que nós vamos ter dignidade se as pessoas não podem sobreviver às custas do seu trabalho, a preservação e engrandecimento dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. Então, toda a nossa Constituição, certo, tem conteúdos da ordem econômica. Olha, lá no artigo 3º também, menciona os objetivos que devem nortear as ações políticas do Estado. Então, olha lá, no artigo 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como fazer isso sem envolver questões econômicas? Garantir o desenvolvimento econômico tem a ver com a ordem econômica. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, envolve questões econômicas. Promover o bem-estar de todos. Como isso? E fazer isso sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou de qualquer outra forma de discriminação. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, muito embora nós tenhamos uma parte só que trata da Constituição Econômica, um capítulo, toda a nossa Constituição,
né, precisa de ser analisada na hora de se entender as questões econômicas. Olha, lá no âmbito das relações internacionais, no artigo 4º, certo? Também tem princípios que devem ser observados e implementados. Por exemplo, independência nacional. Como ser independente, certo? Sem gozar de uma autonomia econômica. Prevalência dos direitos econômicos. Também autodeterminação dos povos. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Essa cooperação, certo? Como que ela se dá? Lá no parágrafo único do artigo 4º, já coloca como objetivo o princípio da busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Isso tudo envolve a questão econômica. Então, tais princípios e objetivos devem estar presentes na análise de todos os dispositivos constitucionais, pois a Constituição Econômica não se restringe aos artigos contidos no título 7 da Ordem Econômica Financeira, mas tem sua expressão em todos ou em vários conteúdos e tópicos da nossa Constituição. Bom, quando a gente fala em princípio, e aí vai uma dica para vocês que estão começando agora no curso de Direito, quando vocês ouvirem a palavra princípio, se liguem, certo? Se antenem nele, certo? Prestem atenção. Você não vai conseguir dominar toda a nossa legislação, mas se você dominar os princípios, você vai entender qual a legislação que é necessária, que você vai ter que consultar. Então, atenham-se aos princípios, certo? Olha, os princípios fundamentais, por isso mesmo que básicos, deverão formar o entendimento básico de todos os tópicos pertinentes à Constituição Econômica. Então, veja bem, o título 7, que é o que nós vamos estudar, da Ordem Econômica e Financeira, compõe-se de 4 capítulos. E ele vai do artigo 170 ao artigo 192. Nós vamos ver os princípios gerais da atividade econômica. Nós não iremos abordar na nossa aula política urbana, política agrícola e fundiária e reforma agrária, sistema financeiro nacional, muito embora façam parte da ordem econômica e financeira. E é bom, por que a gente... deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. É importante a gente ressaltar o seguinte, no curso de Direito vocês não vão ver tudo. Nós vamos fazer uma abordagem principalmente de princípios. Amanhã depois você se especializou na política urbana, você vai lá e vai ter que estudar a política urbana, mas você já conhece os princípios. Política agrícola e fundiária e política agrária, certo? Você conhece os princípios, você não vai estudar isso daqui. Se é um curso de Direito, teria que durar 10, 15 anos. Então, aí você vem nesse capítulo. Sistema Financeiro Nacional. Se você se dedicar ao Sistema Financeiro Nacional, a esse ramo do direito, você vai ter que estudar esse capítulo mais detidamente. Nós vamos tratar aqui principalmente dos princípios. Os princípios gerais da atividade econômica. Esse capítulo que nós vamos iniciar hoje, certo? Tem 3 temas básicos. Em primeiro lugar, certo? Os princípios efetivamente, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. Depois, nós vamos falar do tratamento protecionista para a empresa brasileira de capital nacional. Nós vamos fazer essa abordagem, que por sinal teve uma grande modificação naquilo que foi estabelecido lá na Constituição de 88, depois nós vamos falar isso mais detidamente. E, em terceiro lugar, falar desse que é um tema bastante espinhoso, é um tema que tem muita politização em cima deles, qual o papel do Estado dentro da ordem econômica? Qual é o papel do Estado? O Estado deve fazer isso, deve fazer aquilo? Qual
é o papel que ele deve desempenhar. Bom, os princípios gerais. Então vamos lá, no artigo 170, que é o que nós vamos estudar, traça a estrutura geral do ordenamento jurídico econômico. Tem como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. Lembra que eu falei agora da livre iniciativa, certo? A possibilidade que todos nós temos, certo? De desempenhar a atividade econômica que melhor nos convier, certo? Tem por fim, esses princípios que nós vamos estudar, tem por fim o quê? Assegurar a todos existência digna com justiça social. Então, se fundamenta na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa. E tem, por fim, assegurar a todos uma existência digna, que não tem existência digna sem que as pessoas possam se bastar, sobreviver, ter uma sobrevivência digna, sem e também com justiça social. Para isso, certo? Para que isso aconteça, faz-se necessário adotar princípios norteadores da ação do Estado. Princípios norteadores da ação do Estado. Então, é isso que nós vamos estudar. Esses princípios que norteiam a ação do Estado. Olha, lá no caput do artigo 70, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tá aí os princípios que nós vamos estudar. Princípio da soberania nacional, princípio da propriedade privada, princípio da função social da propriedade. Esses três primeiros princípios, como eu disse lá no início dessa gravação, desse vídeo, é o que nós vamos estudar daqui a alguns minutos, tão logo vocês assistam a esse vídeo. Nós vamos debater esses três princípios. Depois nós vamos estudar, em aulas seguintes, princípio da livre concorrência, princípio da defesa do consumidor, princípio da defesa do meio ambiente, princípio da redução das desigualdades regionais e sociais, princípio da busca do pleno emprego e princípio do tratamento favorecido para as empresas brasileiras de pequeno porte. Então, pessoal, aquilo que eu acabei de falar, se você entender os princípios, você vai ter grande facilidade, certo? Em compreender as normas que derivam desses princípios. Por exemplo, quando a gente está falando princípio do consumidor, existe todo um código de defesa do consumidor, baseado nesse princípio. Princípio da defesa do meio ambiente, existe toda uma legislação que trata do meio ambiente, que deriva de princípios estabelecidos lá na Constituição e que nós vamos falar aqui, assim como todos os demais aqui, certo? Então esse vai ser o tópico, o capítulo que nós vamos dar início na aula de hoje, certo? Então, aguardo vocês, tão logo vocês terminem esse vídeo, e que nós começaremos a estudar cada um desses princípios. Por agora, muito obrigado pela atenção, nos vemos logo mais.